Olá! Você gostaria de saber o que representa o nariz pela linguagem do corpo? Então fica comigo até o final e vamos descobrir. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like que eu gosto tanto, porque o like também, além de me deixar muito feliz, mostra para o YouTube que você gosta dos meus vídeos e assim ele vai mostrando mais vídeos também relacionados ao assunto. Deixa sempre um comentário, que eu amo ler seus comentários, e compartilha esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos. Muito bem. O nariz, segundo a linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, representa o nosso ego, né? Então, quando uma pessoa tem problemas no nariz, diversos problemas, representa que ela está com questões relacionadas ao próprio ego. Vamos entender um pouquinho. O nosso ego, ele começa a se formar lá na nossa infância, né? Ele já é da nossa personalidade, mas ele começa a se intensificar, mostrar-se lá na nossa infância. Então, na fase dos 4 aos 6 anos, que é a fase fálica da criança, a fase onde ela começa a desenvolver descobertas, inclusive descobrir seu corpo, descobrir seus órgãos genitais, descobrir, explorar, é uma fase em que ela começa também a entender sua própria compreensão sobre ela própria e sobre o mundo. E essa criança, ela começa a expor também de alguma forma as ideiazinhas dela, dentro da medida da inocência da idade dela. O que acontece se essa criança ela for muito talhada, muito assim, muito castrada pelos pais? Então, se é uma criança que vive debaixo de uma figura muito autoritária, que tudo que ela faz os pais retalham, os pais proíbem, os pais dizem que não está certo, que não condiz, que está errado, essa criança ela vai crescendo com aquele sentimento de autocobrança, ela vai desenvolvendo essa autocobrança e vai se tornar um adulto muito exigente consigo mesmo. E isso faz com que o seu ego fique seriamente ferido. Então, já na própria infância, essa criança pode começar a desenvolver problemas no nariz, como sinusite, rinite, desvio de septo, outras coisas relacionadas ao nariz. Tem várias doenças que vêm do nariz. Tudo isso relacionado ao ego. Então, se essa criança, esse adolescente, ele vem constantemente sofrendo esses cortes, onde ele não pode expressar de fato as suas ideias, aquilo que ele acredita, aquilo que ele entende como sendo verdade, ele vai começando a se sentir ferido, isso é inconsciente, no seu próprio ego. E é onde ele começa a desenvolver alguns problemas no nariz. Também está relacionado, problemas no nariz também está relacionado a pessoas que têm um certo orgulho, né? Pessoas que elas procuram fazer seus próprios méritos, ter seus próprios méritos, às vezes não se importando muito com a opinião de outras pessoas, não se importando muito com o que outras pessoas vão pensar dela. Então são pessoas assim que têm um certo egocentrismo exagerado, né? Então, normalmente essas pessoas que têm esse egocentrismo exagerado, onde elas primeiro pensam em si e elas acreditam que tudo deve girar em torno delas, elas vão ter problema no nariz, né? Às vezes o desvio de septo, enfim, várias situações, até o próprio sangramento no nariz. O sangramento, na verdade, ele representa quando a pessoa não aguenta mais aquela pressão que às vezes ela mesma causou, o nariz sangra, né? Tem que sair aquilo de alguma forma e acontece em forma de sangramento. Então, como é que essas pessoas que têm sempre problemas no nariz, elas têm que fazer para ir se libertando disso? Inclusive, pessoas que sofrem de rinite há muitos anos, é possível se curar sim. Rinite, sinusite, né? Elas têm que trabalhar muito forte esse ego que elas têm dentro delas, que às vezes elas não reconhecem como sendo algo que está exagerado. Então, como eu disse, às vezes elas têm uma cobrança interna que elas mesmas se colocaram devido a ter sido muito cobrada na infância. Então, tudo que essas pessoas fazem tem que ser perfeito na visão delas, que elas fazem e que outros fazem também. Então, elas acreditam que assim,
Ninguém faz melhor do que elas certas coisas, ninguém pensa melhor do que elas em certas situações. Então vão criando aquele egocentrismo, aquela coisa de que eu sou o melhor naquilo que eu faço e ninguém mais é, ou mesmo não naquilo que eu faço, mas eu entendo melhor das situações do que as pessoas, e aquilo vai gerando alguns problemas internos, algumas autocobranças. Então, se você percebe que você tem um problema recorrente de nariz, tá na hora de você começar a olhar como você se vê diante das situações, ou como você se coloca diante das situações. Você, inclusive, pode se colocar numa situação de vítima, de que assim, eu sou tão incompreendido, as pessoas não me entendem, eu só quero fazer da melhor forma, eu só quero fazer bem feito e as pessoas não me entendem. Então, comece a se ver diante das pessoas e das situações sem se subestimar, mas também, sabe, sem se autoestimar, sem você achar que você é a pessoa, é o tal. Seja mediano, seja calmo, seja equilibrado, veja as situações como elas realmente são e não como você quer que elas sejam. Para que você vá trabalhando essa cura, a metafísica da saúde trabalha os sentimentos junto com a cura. E você vai conseguir se curar de qualquer problema que você tiver no nariz. Eu conheço uma pessoa que teve um pequeno câncerzinho no nariz e assim, é muito visível a forma como essa pessoa se comportava diante das pessoas. Ela não aceitava a opinião de ninguém, ela não aceitava que ninguém falasse ao contrário para ela. Ela acreditava que do jeito que ela fazia estava certo e acabou. E as pessoas viam que a vida dela não estava indo por um caminho legal, mas ela não aceitava a opinião alheia, ou seja, o egocentrismo estava... O ego estava muito elevado, né? Ela se fechou totalmente. Resultado, desenvolveu um pequeno câncer no nariz. Então é isso. O nariz é algo que a gente precisa analisar muito bem. É claro que assim, pela metafísica da saúde, a gente analisa todo o corpo, principalmente rosto, tem muitas coisas a serem analisadas no rosto. E posteriormente eu vou soltando mais vídeos sobre as outras partes do rosto. Mas observe seu comportamento e vê como anda o seu ego, tá certo? Gratidão por você ter ficado até aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa um comentário. Eu te vejo nos próximos vídeos e namastê!